Bom, boa tarde a todos. Feliz Natal para todo mundo, para quem a gente não teve a oportunidade de ver. Então, sempre é tempo da gente estar desejando o melhor um para o outro. E feliz Ano Novo também. Embora a gente talvez não se veja, a gente também deseja um ano de muita paz, de muita saúde, de muito envolvimento com o Evangelho, de muito trabalho, porque é isso que importa para a gente. Como a gente está estudando o livro 7 Minutos com Emanuel, nesse mês de dezembro, hoje é a última lição que a Carla leu para a gente, que tem como título Substitutos. E essa lição vem mostrar para a gente e coloca a gente para pensar em como nós somos protegidos e em como, Deus está a todos os momentos tentando auxiliar os seus filhos, que somos nós. Em todas as épocas da humanidade, sempre alguém representando a divindade, representando Deus na Terra, de alguma maneira tentou instruir as pessoas que estavam encarnadas no planeta. E no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos afazeres, a gente também recebe sempre essas oportunidades, de alguma maneira tentar enxergar Deus, tentando auxiliar a gente. A gente tem dificuldade de perceber isso. No entanto, a gente vai percebendo que existem várias pessoas que assumiram esse compromisso, com Jesus, que assumiram esse compromisso com o bem, com a fraternidade, e que vêm se dedicando para auxiliar a gente. Então, que a gente possa ter olhos de ver, e ouvidos de ouvir, assim como Jesus nos aconselha, para que a gente possa captar essas informações, absorver esses ensinamentos e nos fortalecermos para viver a nossa vida. Porque nós sabemos, nós temos a nossa encarnação e o compromisso da encarnação é nossa. A nossa vida, quem tem a responsabilidade primeiro somos nós mesmos. Aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, tudo isso é responsabilidade nossa. Então, hoje, com a doutrina espírita, nós temos esse esclarecimento. No entanto, nós ainda deixamos a desejar na hora que temos que dar o testemunho. Quando as coisas acontecem na nossa vida, quando as situações surgem, a gente esquece que nós temos a oportunidade de escolher entre fazer alguma coisa e não fazer. Então a gente vai vendo, esse título Substitutos, que durante toda a humanidade, o governador do nosso planeta, que é Jesus, esteve enviando espíritos em missão na Terra. Embora muitos a gente não conheça, outros são mais conhecidos, mas a gente nem para pensar naquilo que eles estavam representando para a gente na Terra. A gente vê, por exemplo, Pitágoras, que ele diz o seguinte para a gente: só Deus é sábio, nada perece no universo. Tudo quanto nele acontece não passa de meras transformações, mostrando para a gente, tentando ampliar a nossa visão da sabedoria universal, dessa grandeza universal que nos cerca. Vem Platão dizendo o seguinte: para crer em Deus, basta erguer os olhos ao céu. Só pelo amor o homem realiza-se plenamente. Ou seja, observa ao nosso redor tudo que existe, a natureza, o universo e tudo que existe que não é obra do ser humano, e nós conseguiremos aceitar a existência de um Deus. A gente vai conseguir perceber que é preciso que haja um Deus que tenha construído tudo isso e que regula tudo isso. Então a gente vê a introdução a essa crença em Deus. Muito antes de Jesus falar para a gente sobre o reino de Deus, sobre a vida futura, sobre a existência de um Deus, a gente vai vendo que as informações estão aí, mas a gente não percebe e não capta essas informações. São Francisco de Assis diz: na vida não há milagres, tudo é reconciliação. O que a gente aprende? Milagre não existe. Não existe nada acima da natureza, não existe nada sobrenatural. Essa reconciliação que ele fala, na verdade nós, na nossa caminhada evolutiva, erramos, cometemos equívocos, fazemos escolhas não tão boas assim, e que o resultado é sofrimento, é dor, é choro,
tudo isso. Então a dor que nos visita é fruto da escolha que fizemos. Então por isso que ele fala, quando experimentamos uma cura, quando a gente recebe um alívio, uma ajuda, um recurso, não é um milagre que aconteceu, é uma reconciliação com as leis de Deus, uma reconciliação conosco mesmo, diante dessa lei de amor que nos envolve. A partir do momento que eu mudo de conduta, que eu mudo as minhas ideias, que eu mudo os meus pensamentos, que eu aprimoro os meus sentimentos, eu estou fazendo esse reconciliamento com Deus. Eu estou deixando de errar, eu estou deixando de ter uma conduta que me faz sofrer para ter uma vida mais suave, uma vida mais branda, uma vida que me faça feliz e mais tranquilo. Porque se a gente for examinar com frieza, com o rigor da observação, de uma maneira sincera e fiel, nós não teremos como negar que a maior parte do sofrimento que experimentamos é resultado das nossas escolhas. Nessa vida que nós temos acesso e conhecimento, que dirá as escolhas de outras encarnações. Então ele coloca isso para a gente. Gandhi fala o seguinte: minha arma mais poderosa é a oração silenciosa. Quem deseja tornar-se puro deve estar sempre pronto para o sacrifício, colocando para a gente o valor da prece. Nós temos aquela tendência de querer fazer valer a nossa vontade, de querer fazer valer os meus pensamentos, os meus ideais, e para isso a gente briga, a gente xinga, a gente luta, a gente agride, a gente maltrata. E no entanto ele vem trazer para a gente que a arma mais poderosa que ele tinha era a oração, era a prece silenciosa, que ninguém sabia, embora ele estava fazendo uso. E com a doutrina espírita, nós sabemos que a prece é uma força incrível, que serve para a gente movimentar recursos para nós mesmos, para auxiliar a gente nas nossas dificuldades, na nossa vida, nos problemas que surgem na nossa encarnação, e para auxiliar outras pessoas que necessitam também. A gente já sabe hoje com o Espiritismo que o pensamento é força, que o pensamento movimenta energia. Então, se eu movimento pensamentos de desânimo, de tristeza, de preguiça, de maledicência, de desequilíbrio, essas energias estão fazendo parte da minha vida. E eu estou espargindo isso ao meu redor. Então, com o meu pensamento, eu também prejudico outras pessoas. Eu também agrido outras pessoas. E a prece não. A prece é o movimento do pensamento para o bem meu e para o bem do meu próximo. Então, esse próximo pode ser encarnado ou desencarnado. Então, se nós quisermos ajuda, se a gente quiser uma arma e uma ferramenta poderosa para a gente utilizar a nosso favor, que a gente use a prece silenciosa, que vai nos auxiliar, que vai nos proteger, que vai nos conduzir na nossa vida. E ele fala ainda, quem deseja tornar-se puro, deve estar sempre pronto para o sacrifício. Que sacrifício é esse, gente? Sacrifício de nós mesmos. Se a gente quer ter essa pureza de coração, se a gente quer ter esse espírito mais apurado, se a gente quer ter uma vida mais suave, mais tranquila, nós temos que estar pronto para esse sacrifício. Não é um sacrifício físico apenas, é um sacrifício moral. É um sacrifício moral. Se eu quero ter uma vida mais tranquila, eu devo observar os meus pensamentos. Quais os pensamentos que eu estou armazenando no meu dia a dia? Que eu estou alimentando, que eu estou utilizando? E aí a gente vai ver muitas vezes que são pensamentos totalmente deturbados, pensamentos totalmente desalinhados e desequilibrados, que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, que não estão de acordo com a fraternidade, com o amor, mas a gente se compraz com esses pensamentos, a gente ainda se compraz, por isso que a gente alimenta tanto uma rotina de vida, um hábito, um pensamento. Então, quando ele fala que se a gente quiser chegar a ter essa depuração, a gente precisa estar pronto para o sacrifício, porque vai ser um sacrifício para nós se livrar de tudo isso. É um sacrifício para a gente que tem um hábito, por exemplo, de fumar, deixar o fumo,
Porque cria-se um hábito, cria-se um vício físico e um hábito também de estar ali usando o cigarro. Um colega meu, por exemplo, esta semana, relatou a dificuldade dele de deixar de usar droga. Ele sabe que não faz bem, ele sabe que é ruim, ele sabe que prejudica, mas ele não consegue. Mas ele quer deixar um tipo de droga que ele faz uso, as outras ele não quer. Aí foi quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Ora, mas lá, deixar um vício, a gente precisa mudar todo um contexto de vida. Não adianta eu deixar de fazer uso de um cigarro, de uma bebida, mas a minha rotina de vida continuar a mesma. Porque tudo vai me relembrar o vício, tudo vai trazer à tona o vício. E nós sabemos que nós temos os nossos acompanhantes espirituais, que estão do outro lado da vida, e que também querem se alimentar com o vício, e que estimulam a gente a fazer uso. Então, se eu não mudo a minha rotina de vida, se eu não mudo os meus pensamentos, os meus hábitos, é difícil, sim, eu deixar o meu vício de lado. Então, é preciso ter força, porque o sacrifício é necessário, mas é um sacrifício para o bem nosso, para o bem dos nossos amigos que querem o nosso bem, para o bem da nossa família. Então olha só que interessante o que ele coloca para a gente. E Sócrates fala para a gente o seguinte: eu vou ensinando a todos a não se preocuparem com o corpo e com as riquezas, todavia a se preocuparem com a alma. Sabe as palavras de Sócrates, e que muitos de nós, embora conhecemos Sócrates, não sabemos dessas informações, colocando para a gente a prioridade que devemos dar à nossa vida, aquilo que realmente devemos nos preocupar na nossa encarnação, que é com o espírito, que é com a alma. Aqui ele coloca a não se preocupar com as riquezas, a não se preocupar com o corpo, no sentido dos vícios, do acúmulo, de correr atrás para arrecadar recursos financeiros e materiais que não vão mudar nada em mim. Muito pelo contrário, muitas vezes eu me comprometo, porque para adquirir essa riqueza, para adquirir esses recursos, eu prejudico a mim mesmo, eu prejudico a minha saúde, eu prejudico a saúde dos meus companheiros que estão ao meu redor, eu prejudico toda uma situação devido às escolhas que eu faço. Muitas vezes eu passo por cima de outras pessoas, prejudicando outras pessoas, para arrecadar recursos para mim mesmo, alimentando o quê? O meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade. Então, quando ele coloca isso, é para a gente se preocupar menos com essa vaidade. Agora que nós estamos no verão, a gente vê isso, o culto ao corpo, não é assim? O culto ao corpo, tem que estar todo mundo em forma, tem que estar todo mundo sensual, tem que estar todo mundo no clima do verão. Mas espera lá, será que é isso mesmo que importa? E muitas vezes, por não responder ao que a sociedade imprime como sendo necessidade, eu sofro também. Eu sofro, me sinto inferior, me sinto menor, me sinto infeliz, porque não estou de acordo com o que a sociedade exige. Mas aí a doutrina espírita nos liberta, dizendo que a gente não deve se preocupar com isso, que muito pelo contrário, devemos ver o que é melhor para mim. O que é melhor para mim? Hoje que sei que sou um espírito imortal e que estou vivendo num mundo material, que estou passando uma temporada aqui, quais serão as minhas escolhas nesse momento? É isso que a gente deve se preocupar, porque se a gente não tem pé firme, se a gente não tem uma convicção naquilo que a gente quer, qualquer coisa tira a gente do caminho, qualquer coisa derruba a gente, porque a gente não tem uma base sólida, nós não temos uma base sólida. E Zacarias, pai de João Batista, diz para a gente o seguinte, que João Batista veio para alumiar, ou seja, clarear, trazer luz. Para os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O que ele está trazendo para a gente? Aqueles que estão assentados em trevas e em sombra de morte, somos nós. Uma sombra ilusória.
um descanso falso. Quando nós estamos envolvidos nesse assento de trevas que ele coloca aqui para a gente, é quando a gente está vivendo uma vida totalmente material, uma física totalmente mundana, uma vida totalmente voltada para isso. Embora a gente esteja satisfeito materialmente, a gente esteja tranquilo, esteja tudo bem, materialmente falando, mas no lado espiritual nós estamos totalmente comprometidos. Então a gente está vivendo uma vida de ilusão. Estamos vivendo uma vida de ilusão. Porque de que vale eu ter tudo na matéria? De que vale eu ter tudo que quero, se para isso eu renuncio aos benefícios espirituais? Se para isso eu renuncio o meu espírito? Se para isso eu deixo de lado os ensinamentos de Jesus? De que vale tudo isso? Mas a gente faz um pouco de vista grossa. A gente não quer pensar muito sobre isso, porque pensar sobre isso incomoda a gente, incomoda, porque no fundo eu sei a vida que levo, eu sei as escolhas que faço e que já fiz, então pensar nisso automaticamente vai me levar a um crivo sobre mim mesmo, e aí eu começo a ver que não estou seguindo uma vida pautada no Evangelho de Jesus, que eu não estou tendo boas escolhas na minha vida. E como eu ainda não quero mudar, eu prefiro não pensar sobre isso. É melhor que eu viva fingindo que não sei, que aí eu tenho a desculpa de que não sabia. Essa é uma desculpa que a gente usa muito. Não sei, não sabia, fiz, sem querer, sem pensar. Mas será que não sabíamos de verdade? Será que não sabíamos o que estávamos fazendo? Porque diante da espiritualidade, diante dos benfeitores espirituais, nós não temos como esconder nada. Não temos como esconder. E nós temos que assumir que em todos os momentos da nossa vida, nós temos uma voz que ecoa dentro da nossa mente. Nós temos uma voz lá na nossa consciência que diz o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Todos nós temos dentro de nós essa voz, esse aguilhão da consciência, que convida a gente a pensar, que convida a gente a refletir sobre o que estamos fazendo. Então não tem como a gente enganar os benfeitores. A gente pode até temporariamente esconder isso de nós mesmos, mas está tudo aí. Todos estão vendo. E ele vem dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Mas que paz é essa? Que paz é essa que ele traz para a gente? Que ele quer mostrar para a gente? Jesus, no capítulo 23 do Evangelho, tem lá os benfeitores anotaram para a gente. Que ele diz o seguinte: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque a paz que nós entendemos, e que nós entendíamos na época em que Jesus veio, é a paz material, é a riqueza, é estar bem com tudo, é ter tudo que a gente quiser, é dominar o outro, é ter os nossos anseios físicos atendidos, é a gente estar bem financeiramente, é a gente estar preso no nosso egoísmo, no nosso orgulho, satisfazendo tudo que a gente quiser. Isso é a paz para a gente. Diz, né? Feliz adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, é o que todo mundo quer, e saúde para dar e vender. Ou seja, a gente quer saúde para dar e vender, mas não é para dar e vender para as pessoas, a gente quer para a gente mesmo. Que com muito dinheiro no bolso a gente consegue usufruir, né, desses recursos, se a gente tiver saúde. Então o que a gente busca é essa paz de ter muito dinheiro no bolso e poder gastar com aquilo que a gente quiser. É festa, churrasco, viagens, bebidas, roupas da melhor qualidade, carro do ano, tudo isso. Mas é proibido ter isso? Não é proibido. Mas a maneira como utilizamos essas coisas é que vai nos comprometer ou que vai nos dar uma felicidade futura.
Então ele não veio trazer essa paz que a maioria de nós sonhamos. Ele veio trazer uma divisão. Todos esses que vieram antes dele, embora tenha alguns aqui que vieram depois do Cristo, espargindo os seus ensinamentos, espargindo a sua doutrina de amor e de paz, ele junta essas informações e traz para a gente, exemplificando o amor, exemplificando o Evangelho. E aí ele traz para a gente esse símbolo da espada. Quer uma espada melhor do que a razão, gente? Quer uma espada melhor do que a razão? Porque a razão, ela nos faz fazer essa divisão. Quando nós pensamos e raciocinamos sobre as coisas, a gente consegue fazer a distinção do que é bom e do que é ruim, do que é certo a ser feito e do que não é certo a fazer. Então essa espada que ele traz para a gente pode pegar como símbolo a razão em desenvolvimento, que a doutrina espírita traz para a gente, e que estimula em nós, a todo momento. Olha, Kardec diz para a gente o quê? Use o método da observação. Observe as coisas, avalie as coisas, não aceite tudo que as pessoas falam, não faça tudo que as pessoas dizem que é para fazer, mas também não recrimine, não condene, não repulse, mas pelo contrário, raciocine sobre aquilo que está sendo ofertado para a gente. Então essa paz que ele quer trazer para a gente é a paz de espírito, a paz de espírito, que vai trazer para a gente uma consciência tranquila, que vai trazer para a gente uma paz interior que ninguém pode nos dar. Ninguém pode nos dar essa paz. Nós temos que construí-la. Nós temos que construí-la no nosso dia a dia, nos obstáculos da vida, nas tentações do mundo, nas tentações, as paixões. O mundo grita, chamando a gente, convidando a gente para fazer 1001 coisas, para fazer várias coisas. E aí o sacrifício vem aí, porque a gente quer fazer, a gente se sente tentado a fazer, e a gente gostaria muito que essas coisas do mundo, esses recursos que o mundo oferece de prazer, não fosse pecado, entre aspas. O nosso sonho é esse, para a gente poder viver fazendo tudo que a gente quer fazer e não estivesse errando. Mas não, é justamente isso que vai fazer a gente desenvolver a nossa razão. É esse refletir sobre algo que é prazeroso, mas que é ruim, que vai nos fazer infeliz, e sobre aquilo que não é tão prazeroso, mas que é o certo a fazer, é que vai desenvolver a nossa razão. Então ele não veio trazer a paz nesse sentido, mas veio trazer essa espada, dividindo a nossa vida entre antes de conhecer o Cristo e depois de conhecer Ele. Mas conhecer verdadeiramente, e não de saber que Ele existe, que Ele existiu, e que Ele nos protege, que Ele está nos assistindo, nos auxiliando, mas verdadeiramente conhecer o Cristo. E a gente conhece o Cristo quando Ele toca o nosso coração, quando Ele entra na nossa mente, e que Ele envolve de tal maneira que a gente não tem como viver a nossa vida como vivíamos sempre. Não tem como a gente não mudar quando Cristo entra no nosso coração. Não tem como. Se nós ainda não conseguimos fazer essa transformação em nós, é porque muitas vezes o Cristo ainda não entrou verdadeiramente. E muitas vezes Ele não entrou porque nós não permitimos Ele entrar. Não é porque Ele não queira e porque Ele é impotente de fazer essa transformação em nós, mas porque nós não permitimos. E não permitimos por quê? Porque não queremos. Nos falta a vontade. Nos falta a vontade. Nos falta a fé. Porque a fé é que vai fazer com que se desenvolva essas virtudes, que se desenvolva essa mudança. Porque a fé nos dá a confiança de que realmente o caminho que temos que seguir é o caminho que o Cristo nos oferece.
E se nós não tivermos fé no mundo que nós vivemos, que é um mundo totalmente de sedução material, de sedução mundana, a gente não consegue resistir às tentações, resistir ao arrastamento da família, dos amigos, da sociedade. Por quê? A fé não é sólida, a fé não é sincera, a fé não foi construída. E aí o Evangelho vem trazendo para a gente que, além de nos preocuparmos com a vida que levamos, devemos nos preocupar com o exemplo que damos. Devemos nos preocupar. No Evangelho ele coloca para a gente o seguinte, que todos nós somos encarregados de almas. Todos nós. Independente se nós temos filho, se nós temos uma família, todos nós somos encarregados de almas. Por quê? Exercemos uma influência em terceiros. Todos nós exercemos. No colega de trabalho, no amigo que vem na casa espírita, no amigo de infância, nos filhos, no pai, na tia, no desconhecido que passa na rua e nos observa. Todos nós exercemos influências. Então nós somos encarregados de almas. Somos encarregados de espíritos. E ele diz para a gente, responderemos pela boa ou má direção que houver dado a nossos subordinados. E as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados, em consequência dessa direção, ou dos maus exemplos que demos, recairão sobre nós, assim como colheremos os frutos da sua solicitude, por conduzi-los para o bem. Então, olha a responsabilidade da nossa vida, da nossa encarnação, porque o mau exemplo que dou, e aquele que segue o meu mau exemplo, e que falha na sua encarnação, e que sofre devido à escolha que fez, impulsionado pelo exemplo que dei, essa pessoa vai sofrer, mas nós também sofreremos o exemplo que demos a ela. Assim como também sofreremos as consequências benfazejas do bom exemplo que damos. Um gesto de carinho, um gesto de amor, um gesto de tolerância, de paciência. Muitas vezes a pessoa olha para a gente e vê a gente numa situação difícil, e vê a gente ali alimentando a fé, alimentando a confiança, alimentando o trabalho no bem. Ela se espelha em nós, no momento em que está passando por um momento de dificuldade. O mérito também é meu. Eu recebo também os recursos dessa ajuda que eu prestei e que muitas vezes eu nem sei que essa ajuda aconteceu. Então não importa saber se outras pessoas estão seguindo ou não. O importante é que eu dê bom exemplo, me preocupando que outras pessoas estão me observando e que elas estão seguindo de uma maneira ou de outra. Claro, cada um segundo as suas obras. Um erro não justifica o outro. Isso é óbvio, é claro, e todos nós sabemos. Mas nós também respondemos por isso. Assim como as outras pessoas, elas também vão responder. Elas têm responsabilidade nisso. E isso é um dever. É um dever. Que no Evangelho ele coloca para a gente também sobre o dever. Dizendo o seguinte, que o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar, e depois dos outros. Por quê? Primeiramente diante de nós. Porque nós não vamos mudar ninguém. Nós não temos o poder de modificar ninguém. Então, o dever moral primeiro diante de nós, porque é a partir de nós, a partir da nossa mudança, que as outras coisas vão mudando ao nosso redor. As pessoas não nos observam, as pessoas não olham como a gente vive a nossa vida, a todo momento. Então são sábias palavras do Evangelho, dizendo que a obrigação moral primeiramente diante de nós, porque modificando a nossa conduta, as pessoas também vão observar essa mudança. Uns vão ficar achando que é mentira, né? Porque quando a gente muda, muitas vezes a gente encontra aquelas pessoas, não, isso é uma farsa. Quem? Pedro? Não, esse não é o Pedro que eu conheço, isso aí é tudo mentira.
Encontraremos outros que vão falar: gente, como eu estou feliz com a sua mudança, como eu estou feliz, e que isso me fortalece, porque eu também pego esse seu exemplo para a minha vida. Então, primeiramente, diante de nós, assumir esse compromisso com a espiritualidade e com Jesus. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanece inflexível diante das suas tentações. Porque diante das tentações, diante da vida, diante das situações diversas que me envolvem, se eu estou realmente envolvido com esse dever, que se estende desde os mínimos detalhes até as situações de maior escala, eu vou saber que eu vou fazer o certo por mim, não é por ninguém, não. Não vou ser corrupto, porque eu sei que não é certo. Eu vou fazer as coisas direito, independente se os outros fazem ou não. Isso é o dever que ele está falando. Por isso que o dever é a lei da vida. É a lei da vida, é a lei que vai regular toda a sociedade. Porque a partir do momento que nós nos conscientizarmos que cada um de nós tem o seu dever e a sua obrigação diante da vida, todos nós, fazer a nossa parte, independente se o nosso vizinho está fazendo ou não, independente se o nosso próximo faz ou não. Não tem problema se os outros estão fazendo. Eu vou fazer. Porque eu sei, mesmo que para isso eu seja recriminado, eu seja prejudicado, eu vou fazer o certo. Então a gente vê esses substitutos que se elegeram, que o Cristo confiou o trabalho de vir esclarecer a humanidade. Aqueles que vieram preparar o terreno, e aqueles que se espelharam no seu exemplo após a sua vinda, e que até hoje estão aí tentando regular a sociedade, que estão tentando ajudar a todos nós que estamos aqui encarnados, e que também estamos nessa proposta, e que também nós podemos ser esse substituto que ele coloca aqui para a gente. Cada um na Terra tem uma missão, todos nós, tanto os menores quanto os maiores. Todos nós temos, que a gente enxergue isso, que a gente se preocupe com isso, que a gente observe verdadeiramente isso, e a gente vai conseguir identificar o que eu devo fazer na minha vida, quais os sinais que a vida está me dando, quais os sinais que estão aparecendo para mim, dizendo: Pedro, se atente a isso, Pedro, verifique isso. Aí cada um de nós vai tentar identificar isso, porque os benfeitores espirituais se fazem presente através desses sinais, os sinais da vida. Então que nós tenhamos essa consciência, que a gente seja grato a todos esses benfeitores, a todos esses espíritos que reencarnaram no planeta Terra, trazendo um acervo de conhecimento para nós, dando diversos exemplos, que a gente agradeça a eles através do nosso sacrifício dos nossos vícios, e que a gente construa esse reino interno, na certeza de que as nossas escolhas é que vão fazer com que o nosso futuro seja melhor ou pior. Não vamos substituir a responsabilidade, botando a responsabilidade na mão daquele próximo nosso. Não vamos fazer isso, porque hoje já sabemos que não tem como a gente substituir essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Então que a gente tenha coragem, que a gente tenha essa bravura da alma de assumir esse compromisso, de assumir esse papel,
porque o maior beneficiado somos nós. Tenhamos essa certeza, e que agora, nesse período, esse clima de Natal, se vocês perceberem, ele vai se acabando. Passou o dia 25, esse clima de Natal, aquele clima de fraternidade, de paz, ele vai diminuindo. Mas não é diminuindo porque o Cristo nos abandonou. Ele vai diminuindo porque a nossa atenção e o nosso foco vai se direcionando para o ano novo e para o verão. Ano novo já é diferente do Natal. O verão nos incita, nos estimula a vida mundana. Claro que aqueles que souberem aproveitar, é maravilhoso o verão, mas a gente tem que assumir que o verão é muito tentador e que nos convida a muitas coisas. Então que a gente consiga estender esse clima do Natal para nós mesmos, para a nossa defesa, para a nossa segurança, espargindo isso para outros corações. Embora as pessoas, em sua maioria, esqueçam do clima do Natal, que é tão maravilhoso, a gente possa estar fazendo com que seja Natal todo dia, que é aquilo que a gente deseja para todos nós. Então que Deus nos proteja, que Deus nos sustente, que os benfeitores estejam sempre ao nosso lado e que nós estejamos sempre ao lado dos benfeitores, que nós estejamos sempre com o pensamento alinhado com Cristo, alinhado com Deus, alinhado com a lei de amor. Que assim seja, graças a Deus.